Esse vídeo é para falar a respeito da relação entre a lei de Ohm e os choques elétricos. Os efeitos danosos do choque elétrico são resultados da passagem da corrente pelo corpo humano. Então perceba, é comum relacionarmos o choque elétrico com altas voltagens, mas na verdade é a corrente elétrica que pode provocar efeitos danosos. Vamos deixar essas ideias mais claras. Da lei de Ohm, podemos ver que a corrente elétrica depende da voltagem aplicada e também da resistência elétrica do corpo humano. Lembre-se que a voltagem ela vai fornecer um fluxo de cargas e que a resistência se opõe a esse fluxo. O resultado dessas duas interações é a corrente elétrica. A resistência do corpo humano ela varia de cerca de 100 ohms se estiver um corpo molhado com água salgada, ou então 500 mil ohms, uma resistência bem alta se você estiver com a pele seca. Se você tocar nos eletrodos de uma bateria com os dedos secos, e a sua resistência ao fluxo seria de cerca de 100 mil ohms, ok? Agora, se você não iria sentir nada, 12 volts, 24 volts, que causariam um leve formigamento, desde que você esteja com a pele seca, ok? No entanto, com a pele úmida, esses 24 volts, ou seja, uma baixa voltagem, já pode ser desconfortável. Nessa tabela, ela relaciona a corrente em amperes com seus efeitos no corpo humano. Olha, uma corrente de 1 milésimo de ampere, ou seja, 1 dividido por 1000, já pode ser sentida pelo corpo humano. Segundo, uma corrente de 5 milésimos de ampere, ou seja, 5 dividido por 1000, já pode causar dor. Uma corrente de 1 centésimo de ampere, ou seja, 1 dividido por 100, já pode causar contrações involuntárias ou espasmos musculares. A corrente elétrica de 15 centésimos de ampere, você já perde o controle dos seus músculos. E uma corrente de 7 centésimos de ampere já é o suficiente para causar danos ao coração e ser fatal se essa corrente superar 1 segundo de aplicação no seu corpo. Muitas pessoas são mortas a cada ano pela corrente dos circuitos elétricos de 120 volts ou 220 volts. Se você tocar em uma luminária defeituosa enquanto você estiver no chão e houver uma pressão nesse circuito, lembre-se que esse conceito de pressão está relacionado com a quantidade de energia que é dado para os elétrons fluírem no seu circuito, e dita em vídeos anteriores, ok? Então, esse caminho entre você e o solo já pode ser fatal, ok? As solas dos seus sapatos normalmente vão oferecer uma resistência muito grande. Então, a corrente provavelmente não seria suficiente para causar sérios danos, ok? Então, tem que tomar cuidado com altas voltagens, como as que a gente tem nas tomadas de casa, de 110 volts ou 220 volts. Se você estiver descalço em uma banheira molhada, a resistência entre você e o chão é muito pequena. Sua resistência geral é tão baixa que a diferença de potencial de 120 volts pode produzir uma corrente prejudicial através do seu corpo. Gotas de água que se acumulam ao redor dos interruptores de liga e desliga dos dispositivos, como um secador de cabelo, pode conduzir uma corrente elétrica fatal para o seu usuário. Embora a água destilada seja um bom isolante, os íons da água comum reduzem bastante a nossa resistência elétrica. Há também geralmente uma camada de sal na nossa pele que, quando molhada, diminui a nossa resistência em algumas centenas ou deixa a nossa pele com algumas centenas de ohms de resistência ou até menos. O manuseio de dispositivos elétricos durante o banho, portanto, é extremamente perigoso. Lidar com secador de cabelo com o corpo molhado pode ser equivalente a você enfiar o dedo na tomada. Falando sobre fios de alta voltagem e dando uma explicação a respeito de por que os pássaros pousam no fio sem tomar choque, você provavelmente já viu as aves empoleiradas em fios de alta voltagem. Cada parte do corpo da ave tem o mesmo potencial que o fio e ela não sofre efeitos negativos.
Para o pássaro receber um choque, deve haver uma diferença de potencial. Olha a DDP aparecendo para explicar a relação com a passagem da carga elétrica de um ponto a outro. A maior parte da corrente passará pelo caminho de menor resistência elétrica, conectando esses dois pontos. Então, no caso do pássaro, como ele está conectado com suas patas ao mesmo fio, não há diferença de potencial elétrico para a corrente fluir pelo seu corpo. Agora, suponha que você caia de uma ponte e consiga se agarrar a uma linha de alta voltagem, parando sua queda. Se você não tocar em mais nada com um potencial elétrico diferente, você não receberá nenhum choque, mesmo que o fio esteja a milhares de volts acima do potencial do solo. Nenhuma carga fluirá de uma mão para a outra, porque não há diferença de potencial apreciável entre as suas mãos. Falando agora sobre fios de aterramento. Choques leves ocorrem quando uma superfície dos aparelhos estão em potencial elétrico diferente de outros dispositivos próximos. Se você toca a superfície com diferentes potenciais, você vai se tornar um caminho para a corrente elétrica. Para evitar isso, os eletrodomésticos são conectados por um fio terra, através do terceiro pino redondo de um plugue elétrico de 3 pinos. O padrão brasileiro ele é diferente, mas ainda assim contém 3 pinos. Essa tomada aqui ela é muito comum de se encontrar em computadores antigos. Todos os fios terras em todos os plugs são conectados juntos através de um sistema de fiação da casa. As duas pontas planas das extremidades, assim como no padrão brasileiro também, é o responsável por transportar a corrente elétrica. Se o fio danificado acidentalmente entrar em contato com uma superfície de metal de um eletrodoméstico, a corrente será direcionada para o solo, em vez de te causar um choque se você manuseá-lo, ok? Então, se tiver algum dano no fio, ok? O fio terra, que é o terceiro plug, o plug do meio, ok? É o fio de menor resistência que vai direcionar essa corrente elétrica para o solo e não para você. Falando sobre os efeitos na saúde, os efeitos do choque elétrico, ele é a respeito de superaquecer os nossos tecidos e interromper as funções nervosas normais. O choque elétrico ele pode perturbar o nosso sistema nervoso, que controla, por exemplo, a nossa respiração, provocando, portanto, uma parada cardiorrespiratória, porque o nosso coração também funciona com pequenos impulsos elétricos que tem como origem o nosso cérebro. Uma questão para você pensar, bem simples, se a resistência do seu corpo fosse 100.000 ohms, qual seria a corrente elétrica em seu corpo se você tocasse os terminais de uma bateria de 12 volts? Então, construindo a resposta com os conceitos que nós já sabemos, corrente elétrica igual a voltagem dividido por resistência, isso é primeira lei de Ohm, ok? Corrente igual voltagem dividido por resistência. A corrente é quanto? 12 volts, ok? A resistência da nossa pele, estamos supondo 100.000 ohms, ok? 12 dividido por 100.000 dá esse número bem pequenininho, ou seja, você mal vai poder sentir essa corrente, ok? Ela é bem pequena, não é suficiente para causar dano. Agora, vamos supor que sua pele esteja muito úmida, de modo que sua resistência fosse apenas 1.000 ohms, e você tocasse nos terminais de uma bateria de 24 volts. Quanto de corrente você iria consumir, ou seja, quanto de corrente elétrica iria passar pelo seu corpo? A resposta seria, novamente, voltagem dividido por resistência, ok? 24 dividido por 1.000 é 0,024 amperes. E isso já é uma quantidade perigosa de corrente elétrica. Uma pergunta no final para você pensar no raciocínio discutido até agora: o que causa os efeitos prejudiciais de um choque elétrico? Resposta fácil se você prestou atenção na explicação até aqui. Agradeço a sua atenção, a gente se encontra no próximo vídeo.